Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, estamos celebrando o 6º domingo da Páscoa, que a semana que vem nós já iremos celebrar a ascensão de Jesus aos céus e depois o Pentecostes, a grande festa do Espírito Santo, 50 dias depois da ressurreição. E a palavra de Deus continua nos colocando no cenáculo durante a última ceia, no assim chamado discurso de despedida de Jesus. Jesus, antes de sofrer a sua paixão, durante a última ceia, Jesus começa a dizer que ele vai voltar para o Pai e que ele vai enviar o Espírito Santo. Justamente porque os discípulos haviam depositado toda a sua confiança em Jesus. Tinham deixado tudo por causa dele. Haviam abdicado de todas as coisas para poder segui-lo. Vida profissional, vida familiar, os projetos, os planos que cada um deles tinha. A partir do momento em que eles encontraram Jesus, foram chamados por ele, ou se encantaram pelo ensinamento dele, eles deixaram tudo e foram com Jesus. A grande maioria conviveu com Jesus os 3 anos da sua vida pública. E aí de repente agora Jesus diz que ele vai partir. Isso causou uma estranheza no coração dos discípulos. Porque nenhum ser humano é preparado para perder nada. Nós não somos preparados. Nós gostamos de ter, nós gostamos de possuir coisas, pessoas, lugares. E quando a gente perde assim, de forma, vamos dizer assim, rápida, a gente vai aprendendo a conviver. Agora no caso de Jesus não, ele já foi dizendo, ele já foi falando, vocês vão ficar sem mim, vocês vão ficar sem mim. E aí os discípulos, mas como assim agora? O que nós vamos fazer? Como é que vai ser a nossa vida? Como vamos fazer sem Jesus? Aí vem a palavra do Evangelho de hoje. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. É Jesus dizendo, eu vou, mas vocês não vão ficar sem mim. Eu virei a vós. E aqui está, queridos filhos, a grande palavra de Deus para nós hoje. Este Deus que vem a nós, que o tempo todo está vindo a nós porque sabe o quanto nós necessitamos e o quão dependente nós somos da presença dele na nossa vida. Talvez quando nós ainda não conhecíamos a Deus, as coisas parece que caminhavam de um jeito e parece que estava tudo bem, mas depois que nós encontramos e sabemos quem Ele é, nós criamos uma dependência de Deus, que ficar sem ouvir a sua palavra, que ficar sem falar com Ele na oração, ficar sem recebê-lo, por exemplo, na Eucaristia, é algo que a gente já não consegue mais imaginar. Lembremos, por exemplo, de como é que foi o tempo de pandemia. As igrejas fechadas, as missas que não podiam acontecer. Ali nós descobrimos o quanto nós precisamos de Deus e o quanta falta nós sentimos quando não pudemos ter. E aí Jesus vem dizer, mas eu não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. De muitas formas, de muitas maneiras, Deus vem a nós. Vem a nós para suprir a nossa debilidade, para nos reerguer nas nossas quedas. E quantas vezes ao longo do dia, se pararmos para pensar num período de 24 horas, quantas vezes Deus nos visita, quantas vezes Deus vem a nós ao longo de 24 horas do dia. De muitas maneiras.
É uma palavra que alguém diz? É uma frase que você lê? É uma música que você escuta? É uma lembrança que você tem? É Deus visitando, é Deus vindo porque sabe que sem Ele nós não damos conta, que longe dEle nós não somos capazes de realizar tudo aquilo que precisamos realizar. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós temos aqui Filipe, que desceu a uma das cidades da Samaria, e ali as pessoas escutavam com atenção o que Filipe falava. Todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Mas espera aí, Filipe fazia milagres? Sim. Jesus realizava milagres através de Filipe. Deus visitou aquela cidade através de Filipe. E isso, queridos, abre a nossa razão e a nossa inteligência para saber que Deus continua visitando o mundo, Deus continua visitando as pessoas, Jesus continua vindo ao encontro de tanta gente, também através, quem sabe, de mim e de você. Você já parou para pensar quantas oportunidades você já teve de ser resposta de Deus na vida de alguém? São Pedro, na segunda leitura, diz assim: estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Estais sempre pronto. E aqui vem, queridos, a necessidade de estarmos unidos a Deus e de nos entendermos como a habitação de Deus, porque Jesus diz aqui no Evangelho, né? Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Vós conheceis porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo. Então, nós temos Deus dentro de nós. E aí quando nós temos a oportunidade de manifestar esse Deus na vida das pessoas, e aí eu volto a dizer, quantas oportunidades nós temos ao longo do dia de ser resposta de Deus para a oração de alguém. De que com a nossa palavra, não precisa fazer pregação para os outros, né? Porque às vezes, porque Deus mandou falar, aí aquela pregação de 3 horas, aí atrasa a pessoa perde o ônibus, né? Não, né? Mas às vezes na conversa informal, naquela conversa, acende uma luz, devolve a esperança, coloca naquela pessoa a confiança de novo. É Deus falando, é Deus visitando, é Jesus que eu virei a vós. Imaginou? Você fica lá 5 minutos conversando com uma pessoa, e aí depois aquela pessoa, cada um vai para o seu canto, e aquela pessoa fica aquele sentimento: Deus me visitou através dele, Deus veio a mim através dele. Não sei se vocês já viram um videozinho que corre aí no Instagram, de alguém que esporadicamente passa por uma pessoa e entrega um papelzinho para ela, e naquele papelzinho tem um versículo bíblico, ou uma frase dizendo assim, né? Continue, você é especial, não pare agora. A pessoa pega, entrega o papelzinho e vai embora. E aí a câmera fica ali, focando a pessoa e a reação dela quando lê aquele papel. Aquela reação de surpresa, tipo assim: como assim? Como assim entregar esse papel para mim? Como assim essa frase, justo agora, nesse momento que eu estou vivendo? É a resposta de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui no Evangelho: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. E aí eu pergunto, queridos, nós temos percebido este Jesus que tem vindo a nós? Que às vezes a gente fica esperando algo assim, meio que, né,
faraônico, né? Trombeta tocando. E não, e Jesus vem de formas tão simples, sem fazer muito alarde, nos fala de maneiras, às vezes até que a gente diz assim: nossa, mas como é que fulano pôde falar isso comigo aqui? Nem sabe o que eu estou vivendo, nem sabe o que eu estou passando. Parece que alguém contou tudo que eu estou vivendo. Não, é Deus. É Jesus que diz: eu virei a vós. E a todo instante Ele está vindo para nos devolver a esperança, a confiança, a vontade de viver, o ânimo. Quantas situações tiram o ânimo? Ânimo é alma, ânima, né? Alma. E quantas pessoas dizem: ai, que desânimo, ai, estou desanimada, né? Desalmada, né? E aí volta a dizer, vem uma música e enche o coração de esperança de novo. Aí eu falei isso na missa hoje cedo, depois veio uma senhora dizer: padre, e é verdade isso que o senhor estava falando, porque agora esses dias as coisas não estão fáceis lá em casa não, padre, não estão. Mas agora esses dias estava mexendo nas coisas e fui jogar uns papel, abri a gaveta, nem lembrava, padre, que tinha uma estampa de Jesus misericordioso lá em casa. E a hora que eu abri a gaveta, fui abrindo assim, eu acho que a estampa devia estar grudada em cima, e foi vindo junto, saiu só um pedacinho dela, aquela frase que está escrito no pé de Jesus: Jesus, eu confio em vós. Padre, daquela hora em diante as coisas mudaram para mim. Aquela frase mudou a minha vida naquele dia e as coisas começaram a mudar. Jesus, eu confio em vós. Olha, um pedaço de papel, é uma música. Está vivendo aquele dia difícil, está vivendo, né, aquela situação que você não sabe se vai dar conta, se você vai conseguir passar por aquela situação, por aquele problema. Aí você escuta a vizinha que acordou inspirada naquele dia, né? Eu te levantarei, filho amado. Nossa, essa música. E aquela música dá ânimo, e aquela música dá esperança, e aquela música faz a gente levantar. É Deus visitando, é Deus. Eu virei a vós, diz nosso Senhor. O tempo todo Ele está vindo. Se os nossos ouvidos estiverem atentos, se os nossos olhos estiverem atentos para esse Deus que vem a nós, nós vamos nos sentindo confortados, visitados, tocados por um Deus que diz: não vos deixarei órfãos. Não vou abandonar, não vou. Vou para o céu sim, preciso voltar para o céu, preciso sentar no trono lá do lado do Pai. O tempo no mundo foi um período de tempo. Preciso voltar para o céu, mas vocês não vão ficar sozinhos. Queridos, Deus não nos abandona nesse mundo. Ele conhece o nosso coração, sabe das nossas aflições, como dizíamos a semana passada. Sabe o quão apertado fica o nosso coração só de pensar em perder a presença de Deus. E Ele diz: não, fique tranquilo, não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Olhando para essa palavra, eu me pergunto e pergunto a você: temos percebido Deus que vem a nós? Você tem conseguido entender que Deus está presente na sua vida? Você consegue perceber, desde a hora em que você levanta até a hora que você vai dormir, o quanto Deus se esforça para que você perceba a presença dEle? Para que você sinta a presença dEle? Para que você não precise sair por aí dizendo: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Diz o profeta: acaso pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher o fruto do seu ventre? Ainda que essa se esqueça,
eu não me esqueço de ti. Deus não esquece, Deus não abandona, Deus não nos deixa nesse mundo para dizer, se virem, vamos lá. Não, esse tipo de pensamento ele é errado. É necessário entender que Deus está sempre presente junto de nós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Que esta palavra hoje, queridos filhos, nos motive ao tempo todo ficar procurando onde que Deus está, o que Ele está falando comigo, o que Ele está me mostrando, nisso que eu estou vivendo, nesta situação que eu estou enfrentando, o que Deus está me falando, aonde é que eu vou encontrá-lo? É alguém que traz uma palavra de Deus? É uma lembrança que vem na minha mente? É uma música, como eu disse? É um livro que você tem? Aonde está Deus te visitando? Aonde está Deus vindo ao seu encontro? Que nesta missa de hoje o Senhor abra os nossos sentidos, nossa razão, nosso ouvido, nosso olhar, para poder percebê-lo. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados, largados aqui neste mundo. Não. Nós estamos neste mundo e aquele que subiu para o céu vem nos visitar o tempo todo, todos os dias, para dizer, você não é órfão não. Você não é órfão não. As pessoas podem te abandonar. As pessoas podem te deixar. As pessoas podem esquecer-se umas das outras, mas eu não me esqueço. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu virei a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.